segundo mês da frutificação, e nós precisamos a cada dia continuar essa jornada na nossa vida. É bom demais, né, irmãos, quando nós frutificamos, se sentir útil. Quando nós frutificamos, nós nos sentimos úteis. E como é bom se sentir útil na obra do Senhor. Aliás, como é bom, irmãos, se sentir útil, porque você não frutifica só aqui, você frutifica lá na sua empresa, você frutifica na sua rua, no seu bairro, você frutifica, irmãos, numa porção de lugar. E glória a Deus quando o vizinho bate lá na sua porta e diz assim: cara, você tem uma conexão de 25 para me emprestar? Aí você tem, aí você frutifica. Toma aqui, meu vizinho. Como é bom, irmão, nós se sentimos úteis no reino. E nós glorificamos a Deus, irmãos, porque esse tema de frutificação é algo que Ele nos chama muito a atenção, irmãos. Porque o reino de Deus não é um reino estático, amém? Ele não é um reino paralisado, mas Ele é um reino que precisa de muita movimentação, amém? Vamos ler, irmãos? João, capítulo 15, verso de número 16. Aleluia. João 15, verso 16. Amém? Se você não achou aí, a gente vai te esperar aí mais um pouquinho. Pertinho, irmãos. Novo Testamento. Quarto livro do Novo Testamento. Vamos lá fazer a leitura então. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ao Pai Ele vos conceda. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Curve ainda a sua cabeça. Deus, nós te louvamos, Pai. Tua palavra, que é santa, poderosa, Deus, que alcança, Deus, os corações, que trabalha, Deus, na nossa vida, que não volta vazia, cumpre a tua vontade, o desejo do teu coração. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, continue nos ajudando nessa noite. Aquilo que estudamos, Senhor, importante demais. Mas, Deus, aquilo que o Senhor pode trazer do céu para a nossa vida aqui nesse momento, Deus, maravilhoso é, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos encha, Senhor, use nossos lábios, para que nós possamos, Deus, falar da tua palavra nesta noite. Muito obrigado, Deus, pelos teus filhos que estão aqui, que os ouvidos, Senhor, possam estar, Senhor, atento, coração, Senhor, atento à tua palavra nessa noite. Nós colocamos diante de ti, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Nós somos teus filhos e precisamos da tua palavra cada dia. Amém. Irmãos, esse texto é um texto onde Jesus já está indo para a sua morte. Mas antes ele precisa dar algumas instruções aos seus discípulos. E ele agora chama o seu grupo de discípulos e ele vai dar essas instruções a esses cidadãos que um dia foram chamados e agora, enquanto eles estavam com o mestre, devido a cada situação, o mestre podia dar instrução para ele ali na hora, no momento. Mas agora, Jesus está indo embora, está vendo que está chegando a hora já da sua partida, da sua crucificação. E ele começa a ensinar algumas coisas aos seus discípulos, irmãos, a fim de que a obra que um dia ele começou, ela possa dar prosseguimento. E louvado seja Deus, irmãos, que
esse prosseguimento chegou até mim e até você. Amém? E Jesus, ele está ali falando com os discípulos, e nessa parte que lemos, irmãos, ele vai dizer: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Eu glorifico a Deus, porque naquele dia, irmãos, lá na Rua do Areal, eu estava passando e a profetisa disse assim para mim: Jesus tem uma grande obra na tua vida. Ah, irmãos, aquele dia foi o dia que Jesus me chamou. E eu tenho certeza que você também tem motivo para glorificar, porque Jesus também te chamou para uma grande obra. Sabe por quê, irmãos? Nós não tínhamos capacidade nenhuma. Nós éramos cegos, irmãos. Como a própria palavra diz, espiritualmente, nós éramos cegos. Nós não tínhamos capacidade de nos achegar até o Senhor. Se não fosse a misericórdia dEle, o amor dEle, a graça dEle, certamente nós não estaríamos aqui. Amém? Certamente, irmãos, talvez não tivesse nem tecido, talvez não tivesse nem ossos mais. E nós sabemos do que estamos falando, irmão, porque apesar de nós sermos uma geração um pouco mais tranquila, mas já tinha os arteiros da nossa época. E muitos dos arteiros, irmãos, que não se converteram, passaram, foram ceifados, tomaram outros rumos, mas a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Se você está aqui nessa noite, irmãos, é porque Jesus te escolheu. Se você está sentado aqui ouvindo essa palavra, tenha uma certeza dentro do seu coração: Jesus te escolheu. Chegou o seu dia, Jesus te escolheu, te deu essa grande oportunidade. Jesus te escolheu, irmão, cheio de defeito, cheio de problemas, fumante, beberrão. Jesus te chamou, irmãos, para fazer em você e em mim uma grande e maravilhosa obra. Amém? Jesus nos chamou. Não tínhamos nenhuma condição, irmãos, mas aprove Ele nos dar essa grande oportunidade. Amém? E aí, irmãos, Ele vai dizer o seguinte, ainda continuando no verso 16: e vos nomeei para que vades e deis fruto. Jesus, Ele nos chama, e Ele nos chama, irmãos, com uma missão. Existe uma missão para cada um de nós. Jesus não chamou nem a mim, nem a você, irmãos, para ser apenas os frequentadores do culto. Jesus não nos chamou para isso, irmãos. A minha esposa, irmãos, ela falou assim: você está bonitinho hoje, hein? Eu falei assim: essa camisa deve ter uns 10 anos já, irmão. A camisa deve ter uns 10 anos. Irmão, mas Jesus não me chamou só, irmãos, para mostrar aqui a minha camisa bonita, a minha calça, que não é nenhuma armadilho, mas é uma calça bonita pra caramba. Eu estou usando ela já há uns 3 anos também. Glória a Deus, irmãos. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos uma vida conforme nós vivíamos antigamente. Deus nos chamou com um grande objetivo. Deus nos chamou, irmãos, com um grande objetivo. Sabe por quê, irmãos? Deus já tinha os anjos, os querubins, os serafins, para adorá-lo, né? Para exaltá-lo. E aí, irmãos, Deus nos chama para esse grande privilégio. Sabe, irmão, você está aqui adorando o Senhor, levantando sua mão, e cheio de anjo, rodeando esse lugar, cheio de anjo aqui nesse lugar, junto com você, podendo adorar o Senhor com você, irmãos. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. Talvez, irmãos, a essa hora da noite, com 23 anos, irmãos, eu já tinha caído da cama lá em casa,
rolando de cãibra, que eu jogava 3 futebol durante o dia, e aí assistia uma pontinha do Fantástico, e depois eu caía na cama, e a minha perna ficava totalmente dura, e eu de cãibra. Mas olha aqui, irmãos, nós estamos aqui para adorar o Senhor. O Senhor nos chamou, irmãos, para sermos adoradores. Ele nos nomeou, irmãos, para que fôssemos adoradores dele. Olha que privilégio é esse, irmãos. Que privilégio maravilhoso é você poder adorar ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Eu e você fomos escolhidos e fomos nomeados para adorar o Senhor. A nossa primeira missão, irmãos, sermos adoradores. Sermos adoradores. Ele nos nomeia, Ele nos chama, irmão, nos tira lá do lamaçal do pecado, da onde estávamos, irmãos, e nos dá uma veste nova, e diz agora para nós: agora você não é mais escravo, agora você é filho. Agora você é filho, filho bendito, agora você é abençoado. Você não é mais nenhum bastardo, você agora é um filho do reino. Aleluia, glória a Deus. E ele continua, irmãos, dizendo assim: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe, irmãos, essa palavra, ela traz para a gente uma grande e imensa alegria na nossa vida. Porque, afinal de contas, né, irmãos, nós estávamos fadados ao nada. E aí Jesus nos chama. Olha a alegria, irmãos. Olha a alegria de ser chamado pelo Mestre para fazer parte de uma família, de uma grande família. Olha, você pode regozijar dentro de você, irmãos, porque você não está fazendo parte de qualquer família, você está fazendo parte da família do reino. Você não está fazendo parte, irmãos, de qualquer local, irmãos, você está fazendo parte da igreja do Senhor. Então traz para mim e para você um peso imenso de alegria dentro do nosso coração. Quando nós entendemos, irmãos, que o Senhor nos chamou para algo muito especial. Mas essa palavra também traz para nós, irmãos, um grande peso de responsabilidade para cada um de nós. Um grande peso de responsabilidade. Sabe por quê, irmãos? Agora ele está falando, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha a responsabilidade que Deus lança, que Jesus lança sobre a nossa vida. A responsabilidade, irmãos, para que nós possamos produzir fruto a tempo e a fora de tempo. Sabe, irmãos, e ter responsabilidade é algo que muitas das vezes pode nos levar a pensar que o nosso líder é chato, o nosso pai é chato, sabe, aquelas pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida são pessoas chatas. Mas, irmãos, responsabilidade, irmãos, responsabilidades é bom demais. É bom demais, irmãos, sabe por quê? Nós não paramos na nossa axiologia, nós não paramos no nosso sentimentalismo, nós não paramos, irmãos, porque existe um peso de responsabilidade. E esse peso de responsabilidade nos faz refletir que vamos apresentar contas um dia a um Deus que nos chamou. Como aquele pai, irmãos, que entregou um valor na sua mão e mandou você ir lá comprar uma dúzia de ovos, 6 pães, e agora você tem que voltar e prestar conta, irmãos. E prestar conta. É uma responsabilidade minha e sua prestar contas diante de Deus. E nós precisamos estar
muito atentos, irmãos, sobre a questão da nossa prestação de contas diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Louvado seja Deus. A igreja, ela não é um clube. Irmãos, a igreja, ela, para os mais antigos aqui que moram na Zona Sul, ela não é a matinê da New Wave. Ela não é a matinê da New Wave. Para os mais antigos, eles conhecem. E às vezes, irmãos, a gente olha para a igreja e a gente percebe, irmãos, que parece muitas das vezes que a igreja se tornou um clube de domingo à noite. Assim como aquele primeiro quadro de sábado ou domingo à tarde. Mas a igreja, irmãos, o reino exige de cada um de nós uma grande responsabilidade. Glória a Deus, irmãos. E essa responsabilidade, irmãos, ela se chama frutificação. Nesse dia, ela se chama frutificação. Nós precisamos frutificar a tempo e a fora de tempo. Seja o seu fruto grande, seja o seu fruto pequeno. Nós estamos numa sociedade, irmãos, que se você não produzir, você está fora. Se você não produzir, você está fora do contexto, irmão. E essa sociedade, irmãos, ela só imprensa a gente. Ela só imprensa. Ela te imprensa, cara, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Cara, tem que dar resultado, tem que dar resultado. E se você não produz, você está fora do esquema. Você está fora do esquema. E com Jesus, irmãos, que nos dá tudo: a vida, a força, a capacidade, o raciocínio. O Senhor nos dá tudo, irmãos. O Senhor nos provê de tudo. O Senhor nos sustenta em todas as coisas. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa responsabilidade aqui nesse reino é grande demais. Jovens, adultos, eu, você, a nossa responsabilidade, ela é grande demais, irmão. É grande demais. Jesus nos chama para uma grande responsabilidade. Frutificar, irmãos, e frutificar, caminhando, dando fruto para o Senhor, dando fruto para o reino de Deus. Mas às vezes, irmãos, nessa árdua jornada da vida, a gente vai encontrar alguns percalços, algumas situações que vão nos tirar dessa rota. A gente é ser humano e a gente, durante a nossa caminhada, a gente enfrenta vários desafios nessa vida, irmãos. Vários desafios são enfrentados nessa vida. E eu coloquei, irmãos, algumas coisas aqui para nós fazermos uma breve reflexão sobre esse frutificar. Sabe, irmãos, o que nos faz frutificar é nós entendermos o propósito para que fomos chamados. Isso é o que nos faz frutificar. Para que você foi chamado? Para ser um adorador. Para que você foi chamado, irmãos? Para ser um bom pai de família. Para que você foi chamado? Para ser um grande empresário. Ninguém recebeu, irmãos. Ninguém recebeu, irmãos. Oh, glória, aleluia. Para que você foi chamado, irmão? Para ser um bom pai, um bom marido. É isso, irmãos. Você foi chamado para ser um servo bom e fiel. Quando você entende o propósito, irmãos, quando nós entendemos o propósito, nós frutificamos para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro, irmãos, do profeta. Ele diz assim: olha,
eu não sou profeta. Eu sou boiadeiro, colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou lá de trás da malhada e me trouxe para cá para me falar com você, ó rei. Ele entendeu o propósito, irmãos. Ele entendeu aquele propósito. Qual é o propósito, irmãos? O propósito é que nós devemos dar muitos frutos para o Senhor. Esse é o grande propósito da nossa vida. Entendendo o propósito pelo qual nós fomos chamados. Há vários, irmãos, e existe um propósito muito maior, além disso tudo aqui, de tudo que nós estamos vendo aos olhos naturais. Há um propósito de você chegar até a Jerusalém celestial e ser salvo e ter a sua morada garantida nos céus. Esse é o grande propósito da igreja. O propósito, irmãos, ele nos faz frutificar. Nos faz frutificar. Quando você tem um grande propósito, né, na vida secular, está perseguindo, está lutando, estou ali, estou buscando. Você alcança, porque tinha um propósito. Alcancei, glória a Deus. E esse propósito aqui, irmãos, ele não é diferente. Você continua lutando, continua buscando, você continua indo, você continua caminhando. Eu estou entendendo o propósito, ainda que muitas situações aconteçam, eu estou entendendo o propósito. Eu estou aqui, eu sei que o Senhor vai me abençoar, eu sei que vai dar certo, mesmo que momento difícil, porque há um propósito na sua vida e na minha vida. Há um propósito, irmãos. Há um propósito grandioso. Nós costumamos sempre dizer aqui, irmãos, que quando Jesus nos chama, ou quando Ele nos abençoa, Ele não abençoa a nossa vida só para nós mesmos, irmãos. Seria muito fácil, irmão, Jesus banquetear a gente, deixar a gente abençoado em todos os sentidos. Aí eu fiquei olhando, irmãos, a vida de Davi. Quando Davi sobe no trono, ele conquista, ele reina 7 anos em Hebrom, depois vai reinar em toda Jerusalém. Ele diz assim: olha, manda chamar Mefibosete, porque nós temos um compromisso de palavra com ele. Quando Deus te chama, irmãos, ou quando Deus te exalta, quando Deus te coloca num lugar de destaque, não é só pela sua vida, é porque Deus está fazendo algo na vida de alguém. Você consegue entender e compreender isso, irmãos? Sabe por quê? Porque a gente é muito egoísta, irmãos. A gente às vezes é muito egoísta. Eu tiro às vezes um exemplo aqui, irmãos, dessa situação da oferta, né? Pô, vou olhar quanto que o irmão me deu, né? Pô, sei lá. O irmão é pobre igual a mim, de repente me deu 10 merréis aí. Aí não vou nem meter a mão no bolso. Ele deu, irmãos, porque Ele entendeu que estava me abençoando. Seja 10, seja 5, seja 50, seja 100, eu não sei, irmão, mas ele entendeu o propósito que Deus falou para ele: olha, vai lá e abençoa a vida daquele irmão. E Deus, irmãos, te chama para esse propósito, para ser um diferencial no meio de uma geração mais corrompida, no meio de uma geração cheia de dificuldade. Jesus te chamou para ser um grande referencial. Sabe, irmãos, outra situação que nós precisamos observar nesses dias, porque, sabe, irmãos, às vezes é muito fácil a gente abandonar as coisas. Eu estava orando hoje com o Danilo lá em casa. Eu e a diaconisa Maria, nós temos 20 anos de casados. Na verdade, nós estamos 20 anos juntos. 20 anos, irmãos. Eu estava pedindo lá: Senhor, nos abençoa, nos dê graça, para que a gente viva o resto dos nossos dias juntos. É porque, irmãos, a gente vive numa geração que desiste fácil. Uma geração que desiste do casamento. Uma geração que desiste dos filhos. Uma geração que desiste de ser obediente. Uma geração, irmãos, que desiste fácil demais, que se lança de uma janela de um prédio abaixo. Uma geração, irmãos, que ao encontrar uma dificuldade desiste muito fácil.
Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando Deus te chama com esse propósito, Ele te faz forte para resistir. Quando Deus te chama, irmãos, Ele te faz forte para resistir todos os desafios, irmãos, que se apresentam nessa vida para você. Então, irmãos, a partir disso, permaneça no seu propósito. Se você estiver vivendo uma dificuldade, irmãos, o seu Deus é maior do que todas as dificuldades. Apresente para Ele o que você está passando nesses dias. Preciso casar, Senhor. Preciso resolver o meu relacionamento conjugal com a minha esposa. O que você precisa, irmãos? Você precisa continuar no propósito. Porque hoje você está sofrendo, amanhã você vai cantar a vitória. Hoje você está sofrendo, amanhã você vai poder dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Permanecer no propósito, irmãos, nos conduz a vitórias muito maiores do que essa que nós vimos. Porque não está condicionado, irmãos, aos nossos olhos humanos. Permanecer no propósito, irmãos, nos conduz a vitórias, a esferas espirituais muito maior do que essa que estamos vivendo. Permaneça no propósito. Ainda que a dificuldade bata na sua porta. Eu não fui aprovado. Eu tenho essa e essa dificuldade. Eu vou olhar para trás, eu vou voltar, eu vou deixar o caminho. Nada disso justifica, irmãos. Porque o Deus que você serve é muito maior do que você pensa. É muito maior. Ele é poderoso para te dar vitória nas batalhas. Ele é poderoso para te dar vitória na guerra. Ele é poderoso para te sustentar, seja qualquer que for a situação que você está vivendo. Permaneça no propósito. Permaneça no propósito, irmãos. Permaneça no propósito. Faça como Abacuque, irmãos. Ainda que a figueira não floresça, nos currais não haja o gado mais, o produto da oliveira minta, irmãos, as malhadas, as ovelhas da malhada tenham sido arrebatadas. Todavia eu permaneço no propósito ao qual o Senhor me chamou. Permaneço no Senhor, porque Ele vai honrar a minha vida. Eu permaneço no Senhor, permaneça nesse propósito. Propósito de caminhar, de lutar, de viver uma vida com Deus. Outro ponto, irmãos, que eu coloquei aqui para nós falarmos um pouquinho, também acaba falando de uma geração que me parece que tem pouca força. Que seja só impressão minha, irmãos. Que seja só impressão minha. Que o Senhor te encha de força. Que o Senhor te encha de disposição. Que o Senhor te encha de garra. Que o Senhor te encha de vigor. Para que você possa pelejar as suas guerras. Lute pelo seu propósito. Lute pelo seu propósito, irmãos. A nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Mas lute, irmão, não desista não. Não desista. Uma vez eu jogava num time, o time da Rua do Areal. E no início eu tinha me convertido e eu levei essa mensagem. Nós sempre fomos um time mediano. E eu levei essa mensagem dentro do vestiário para eles. A respeito de Josué e Caleb. E a gente, irmãos, fomos pro jogo lá no campo da Osa. Os mais boleiros daqui sabem onde fica. E eu olhei, irmãos, para Josué e para Caleb. Quando a gente fala de luta, irmãos, a gente vê muitos lutadores, a gente vê muito... Você é um lutador, você é um guerreiro, irmãos. Você é um guerreiro do Senhor, amém? Você recebe isso? Você está aqui porque você é um guerreiro do Senhor. Você venceu e chegou aqui, glória a Deus. Você é um guerreiro. Eu olhando para isso, irmãos, e quando Moisés foi dividir a terra, parece que aconteceu ali uma dificuldade entre eles, ali naquele momento.
E Caleb, irmãos, ele se levanta agora e diz assim, ó, espera aí. Quando Moisés me fez essa promessa, eu tinha 40 anos, cara. Eu tinha 40 anos. Eu fui lá, eu observei aquela terra. Eu, Josué, mais 12 espias, eu trouxe uma notícia como gerada no meu coração pelo Senhor. E agora, meus irmãos, já se passaram 45 anos. Eu lutei pra caramba para chegar até aqui. Eu lutei muito, irmãos. Peguei na espada, eu acreditei. Eu trouxe de lá para cá um cacho de uva que pegavam 2 homens, um numa ponta, outro em outra. Eu continuo lutando e eu vou lutar. Eu vou lutar, irmãos. E está aqui, irmãos. Lute. E às vezes, irmãos, a gente pensa numa luta, né? A gente fala tete a tete, né? Não, irmãos. Às vezes você luta contra a sua mente, cara. Você luta contra a sua mente mente para você. Você é um derrotado. Não, irmãos, eu sou um vitorioso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque esse cara aqui, irmãos, ele chega com umas 12 espias e vão falar assim, não, olha, lá tem gigante. Lá o couro come, cara. Lá é a faixa de Gaza, o bicho pega, a gente não vai conquistar nada. Mas Josué e Caleb vai dizer assim, olha, opa, fiquem quietos. Porque se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos dará a terra prometida. Lute pelo seu propósito. E nesse momento aqui, irmãos, ainda não conquistou nada de fato, está chegando na beiradinha, está molhando o pé na praia. Está molhando o pé na praia, na água, não conquistou nada. Já tem alguém duvidando dele e diz assim, não. Você estava lá no dia que Moisés falou isso comigo. E eu continuo lutando. Eu continuo guerreando. Porque eu sei o propósito para a missão que eu fui chamado aqui nesse lugar. Para conquistar a terra prometida. E ele continua a sua jornada, irmãos. É preciso lutar. Lutar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E às vezes você nem tem muita força. Às vezes você não tem muita força, irmão. Eu não sei se você já percebeu, irmãos, que às vezes se a luta, se ela se estender muito, parece que você vai perdendo as suas forças. Já percebeu isso? A luta se estende um pouco mais, você vai perdendo as suas forças. Mas lute, irmãos, porque forte é o Senhor na sua vida. Lute porque forte é o Senhor na sua vida. Forte é o Senhor na sua vida, para te ajudar, para te conduzir, para te levar aonde for necessário. E aí, irmãos, continuando aqui, e aí vem a segunda parte, né? Essa aí é a parte que o que nos leva a frutificar. O que nos leva a frutificar, tudo isso. Lute, permaneça, entenda o propósito para o que você foi chamado. Só que também, irmãos, do outro lado, existe uma barreira. Existe uma barreira, irmãos. Tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico. Existem barreiras que nós vamos enfrentar. O mundo espiritual, irmãos, ele está aí, perto de mim e perto de você. E nós vamos enfrentar, irmãos, muitos desafios para nós continuarmos a frutificar no Senhor. Muitos desafios, irmãos. E a gente precisa passar por cima de alguns. Passar por cima de alguns. Atropelar outros, irmãos. Porque o Senhor nos dá força para tudo isso. Amém? O que não nos deixa frutificar, irmãos? O que não nos deixa frutificar? Tantas coisas, né, irmãos, que não nos deixa fazer o que o Senhor deseja, fazer a frutificação de verdade que o Senhor deseja. E eu coloquei aqui, o medo, irmão. O medo não
nos deixa frutificar. Às vezes a gente olha os desafios, irmãos, e a gente, cara, como é que eu vou seguir nisso aqui, brother? Como é que eu vou seguir nisso aqui? E aí o medo, ele vem e ele tira de você até a sua fé. Até a sua fé. O medo tira de você até a sua fé. Uma grande ferramenta de defesa. É bom sentir medo em alguns momentos. É, irmãos. Mas o medo, ele tira até a sua fé. A parábola dos talentos vai apresentar um cidadão que ganhou um talento. Ele ganha um talento, irmãos. E às vezes você ganha um talento, e aí? O que eu vou fazer com um talento? Primeiro, irmãos, que o reino do céu é diferente do reino da terra. É diferente, irmãos. Um no céu vale muita coisa. Um no céu vale muita coisa, irmãos. A gente, às vezes, olha com um olhar humano, ganhei um talento. Mas, irmãos, eu não posso ter medo de multiplicar esse talento. A parábola vai dizer que aquele que recebeu 5, multiplicou por 5. Aquele que recebeu 2, multiplicou. Aquele que recebeu 1, ah, Senhor, mas eu tive medo. Eu tive medo, Senhor. E o Senhor diz, olha, servo mau e infiel. Porque ele não entendeu, irmãos. Ele não entendeu o que era o reino. Porque no reino, irmãos, a gente vê que quem quer ser grande, precisa ser pequeno. Quem quer ser servido, precisa servir, porque o reino é diferente. Então, se você tem um talento, se Deus te deu um talento, use ele, use ele, use ele, para que você possa produzir, para que você possa produzir, para que você possa multiplicar, porque um talento no reino do Senhor vale muito mais. Um talento tem um valor muito maior do que nós podemos imaginar. Não fique com medo, irmãos, porque o medo, ele traz na gente também covardia. A gente, às vezes, você tem algo, irmãos, e aí você, não vou, é pouco. Você imagina, meu pastor, se aquele cidadão com 5 pães e 2 peixinhos diante de 4.000 homens, escondesse aqueles mantimentos. Você imagina, irmão, se ele escondesse, como é que Jesus ia fazer a multiplicação? O que você tem aí na sua mão? Levanta sua mão assim. Levanta sua mão assim, irmãos, pode levantar. O que você tem aí na sua mão? Qual é o talento que você tem aí na tua mão? Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que Deus te deu pelo menos um talento. Eu tenho certeza, irmãos, que o Deus que te chamou para essa grande obra, Ele te deu pelo menos um talento, irmãos. Eu sei, irmãos, sabe por quê, irmãos? Ele não deixa você sem ferramenta para a luta. Ele não deixa você sem ferramenta para a sua guerra. Ele te deu pelo menos um talento. Se você não fala bem, se você não é um bom orador como eu, se você, de repente, é tímido, mas Deus te deu um talento, não esconda o seu talento. Não esconda, frutifique, irmãos. Não esconda, sabe por quê? Deus pode estar perdendo, quando você esconde um talento, Deus pode estar perdendo um potencial, irmãos. Alguém tão poderoso. Alguém, irmãos, que tem um poder na sua fala. Você lembra da vida de Moisés? Talvez, irmãos, quase Deus perde Moisés, irmãos, porque Moisés diz assim: Senhor, eu sou pesado de língua, pesado de boca, não tenho eloquência. Ah, irmãos, mas quando ele fala pela segunda vez, Deus quebra o pau com ele, irmãos. Deus quebra o pau com ele. Ô guerreiro, foi eu que te chamei, guerreiro. Não foi o faraó que te chamou, não. Quem te tirou lá de trás das ovelhas fui eu. Quem te tirou de lá fui eu, rapaz. Quem fez a boca do homem fui eu. Fala o que eu te mandar, rapaz. Não é por eloquência, irmãos. Se você tem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Deus que te chamou, irmãos, Ele te investiu e te revestiu. Aleluia, aleluia. Não deixe o medo te parar. Não deixe o medo parar a sua vida em nenhum momento, irmãos. Não deixe a sua mente te enganar, irmãos, que
não vai dar certo. Se Deus falou, vai dar certo. Se Deus está contigo, vai dar certo. Se Deus te deu uma direção, vai dar certo. Não deixe outras vozes te amedrontar. O que nos faz, irmãos, não frutificar? Os traumas, irmãos. Os traumas da vida. Irmãos, vou dizer para você agora. Eu não sei se eu lido muito bem com esse negócio de trauma, não. Eu sou um cara sentimental pra caramba, eu choro pra caramba, tenho alguns traumas na vida, mas eu não parei não, e não vou parar, eu espero que você também não pare, amém? Sabe por quê, irmãos? Jesus disse o que para nós, irmãos? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, amém? Sabe, irmãos, nós estamos sujeitos a sofrer tantas coisas nessa vida e a passar por tantas situações, e aí vem os traumas da vida sobre nós, né, irmãos? O filho tem um trauma lá que o pai separou da mãe, nós perdemos o nosso relacionamento, irmãos, nós agora estamos com uma síndrome, irmãos, nós passamos por vários momentos difíceis na vida, mas não deixe que nenhum trauma, irmãos, pare a sua caminhada. Irmãos, Deus tem a capacidade de renovar a sua vida nessa noite. Deus tem a capacidade, irmãos, se você está aqui nessa noite e você tem um trauma emocional, alguma coisa que mexe dentro de você, algo que ainda trava a sua vida, irmãos, Deus é poderoso, irmãos, para fazer a sua vida mudar nesta noite, irmãos. Deus é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para tirar aquilo que te aflige, aquilo que não deixa você andar, aquilo que muitas das vezes atrapalha a sua caminhada, atrapalha você de frutificar, irmãos. Deus é poderoso, irmãos. Não deixa que os traumas entrem na sua vida. E aí, irmãos, eu coloquei a vida de Pedro. A vida de Pedro é muito interessante, irmãos. E Jesus chama Pedro, né, lá do barco. Ele está na sua pescaria e Jesus diz para ele: agora você vai ser pescador de homem. Vem comigo que agora eu vou te ensinar como é que faz. Sabe, irmãos, e Pedro era um cara assim, eu não vou chamar de precipitado, mas ele era um cara que ele tinha uma volúpia, né, em dar uma resposta a muitas coisas, né? Tanto é que quando Jesus falou que ia ser crucificado, ele diz: não pode. Aí Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. E ele não entende nada, irmãos, e ele se mete em todas as coisas, e ele quer dar resposta. E Pedro, irmãos, agora Jesus fala para ele: olha, tu vai me negar, cara, tu vai me negar 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro diz assim para Jesus: não, mestre, não vou te negar não, eu não vou não. E Jesus, irmãos, vai passar todo o seu martírio, toda a sua dificuldade, a sua caminhada até o Gólgota, aí, em meio a todo esse enredo, em meio a toda essa situação, Pedro ele é questionado por uma serva, questionado por mais um grupo de pessoas, e durante 3 vezes Pedro nega a Jesus. E Jesus, irmãos, eu acredito que a multidão que vinha atrás de Jesus, e Jesus com um madeiro nas costas, né, no seu lombo, e Jesus dá aquela olhada assim para trás assim, e o olhar de Jesus vai junto do olhar de Pedro, e Pedro começa a chorar, irmãos. Pedro começa a chorar. E eu acredito, irmãos, que nesse momento, irmãos, está se criando dentro de Pedro um trauma muito grande, um sentimento muito difícil de administrar, irmãos. Cara, não tem nada a fazer, irmão.
Eu meti a mão no prato que esse cara, mas eu traí ele. Irmãos, acho que o cara que te traiu na vida, ele nunca mais vai ter coragem de te olhar no teu olho e bater no teu portão. Talvez, se for um sem vergonha, tem, né, irmãos? Se for um sem vergonha, tem, né? Mas Pedro agora diz o seguinte, eu vou pescar, cara. Eu vou arranjar um subterfúgio para minha vida. Eu não posso mais andar com ele, cara. Ele me deu tudo, ele me sustentou, ele me tirou lá do barco, ele me levou, andei com ele, tive grandes experiências. Caraca, subimos no monte, Jesus fez a glória dele descer. Eu tive uma porção de experiência com ele. E agora, irmãos? Nada disso vale. Nada disso vale. Eu vou voltar para o meu barco. Meu barco está lá na praia. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá, irmãos. Eu vou voltar a pescar. Não tenho cara mais. Não tenho mais cara, irmãos. Vou encarar esse cara como? Vou encarar Jesus como agora? Por isso que eu falo para você, irmão, que às vezes o trauma, as emoções pode tirar eu e você de continuar seguindo a presença do Senhor, de continuar produzindo para o Senhor. Mas nesta noite, irmãos, é uma noite de cura. Essa noite é uma noite de transformação para a nossa vida, irmãos. Porque se existe algo que ainda prende a nossa vida, se existe um pecado, um trauma que não deixa a gente prosseguir, que a gente patina, irmãos, que a gente anda e nada dá prosseguimento na nossa vida. Irmãos, hoje chegou o dia de você parar com isso. Hoje chegou o dia de você caminhar, irmãos, de você olhar o horizonte, de você ver quantas estrelas tem aí, estende a tua tenda, finca as estacas, porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia. Não deixe, irmãos, as emoções pararem a sua vida. Não deixe as emoções pararem a sua vida, irmãos. Porque o Deus que te chamou, Ele é super poderoso. Ele é poderoso demais, irmãos, para te dar uma nova chance. É esse Pedro, irmãos, esse Pedro que agora, estou aqui, relax. Fui para lá, fiz um estágio com Jesus. Até entrei numa fase diferenciada. Agora, só que eu falhei. E agora eu fui dispensado. Mas, irmão, Jesus não dispensa ninguém, irmãos. Jesus não dispensa ninguém. Jesus não dispensa você. Jesus não dispensa a mim. Jesus, Ele nos chamou, irmãos, mas esse Pai de amor que tanto tem sido falado aqui sobre esse altar, irmãos, Ele não nos abandona nunca. Ele não nos abandona nunca, irmãos. E depois de algum tempo, irmãos, Ele vai atrás desse cara e fala assim, cara, esse cara deve estar sofrendo pra caramba lá. Porque tu sofre, cara. Tu sofre, tu sai daqui, tu sai do meio, tu sai de tudo que Deus está fazendo, você para a sua caminhada, você volta para lá. Sabe o que acontece, irmãos? A falsa sensação de alegria. Porque muitas das vezes você está escondido. Você saiu daqui, voltou para o futebol. O futebol não te satisfaz mais. Você saiu daqui, vai para o pagode. O pagode não te satisfaz mais. Você sai daqui, vai viver uma vida de qualquer outra forma. Todas as outras formas não te satisfaz mais. Então ele está em profundo sofrimento, irmãos. Pedro está pescando, está em sofrimento, está sofrendo, porque era para mim estar lá, mas eu não estou, eu vim embora porque eu errei, porque eu falhei. E ainda mais, irmãos, que depois de bater uma rede, irmãos, durante a noite toda ele não pega nada. Sabe, irmãos, eu ainda fui mais abençoado que Pedro. Eu bati uma rede de 100 metros durante a noite toda. Pastor Fernando, peguei uma curvina. Sabe, irmãos, a gente brinca para descontrair um pouquinho, mas esse cara está lá sofrendo. Está passando, irmãos, a pescaria deu ruim.
O que eu vou fazer agora? Eu não vou levar o sustento para as crianças, não vou ter como pagar os trabalhadores do barco. Aí Jesus vem chegando, irmãos. Jesus vem chegando. Ele está murmurando. Sabe, irmãos, aquele dia assim, caraca, vai chover, não vai dar para fazer 150 hoje na minha diária. Não vai dar para fazer 150. Jesus vem chegando. Rapaz, para de murmurar, que eu estou te sustentando. Até quando você dorme, o Senhor cuida de você. Eu estou chegando, cara. Aí Jesus diz para ele assim, Jesus diz para a galera do barco, tem alguma coisa aí de comer aí? Tem algo que a gente possa fazer? Sabe, irmãozinho? Primeiro, aqueles caras não esperavam a visita de Jesus. Aqueles discípulos não esperavam a visita de Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus pode te surpreender. Jesus pode te surpreender, irmãos. Irmãos, sabe assim, você, cara, aquela dificuldade de Jesus chegar e falar assim, ó, eu estou trazendo aqui o teu socorro. Eu estou trazendo aqui o teu sustento. Porque Jesus, irmãos, não abandona nenhum de nós. Jesus não nos abandona. E aí, irmãos, Pedro está nu. Quando ele vê Jesus, quando ele reconhece o Mestre, depois do grande milagre, ele cai na água, de vergonha. Mas, irmãos, é importante frisar que depois daquele evento, Jesus confronta ele, tu me amas, cara? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Todos nós, irmãos, todos nós, em Cristo Jesus, recebemos uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Todos nós, irmãos em Deus. Não importa o que a gente fez, irmãos. Jesus está de braços abertos para nos receber. O filho pródigo, irmãos, estava lá. O filho pródigo estava lá, irmãos. Pô, cara, tá de brincadeira, eu não consigo comer nem essa bolota desses porcos aqui. Eu não consigo nem comer isso, eu vou voltar, cara. Os empregados do meu pai têm pão todos os dias. E eu aqui. Sabe, irmãos, ele volta para lá para ser um empregado. Cara, eu quero ser um empregado, cara, porque o empregado aqui come do bom e do melhor. Eu quero ser um empregado, eu quero ser um empregado dessa casa. Mas, irmãos, quando você entende o propósito, irmãos, você entende que você jamais vai ser um empregado, você sempre será um filho amado do Senhor. Você sempre será um filho amado do Senhor. Você precisa entender isso, irmãos. Os traumas da vida não pode dizer ao contrário. Você sempre será um filho amado do Senhor. Ninguém pode mudar isso. Não vos chamamos mais servos, mas vos chamamos amigos. Quem é filho é amigo. Quem é filho é amigo. Os traumas não podem parar a sua caminhada. Amém, irmãos? Os traumas, as situações da vida não podem parar a sua caminhada. O que nos leva a não frutificar, irmãos, para a gente encerrar aqui, abandonar o propósito. Se a gente abandonar o propósito, irmãos, a gente está fadado ao fracasso total. A gente abandonar o propósito, estamos fadados ao fracasso total. Irmãos, é interessante, muitos homens e mulheres têm desistido nesses últimos dias da sua caminhada. Recebendo uma informação há alguns anos atrás, recebi com muita tristeza, de um pastor que
mais ou menos na sua convenção, tiveram 300 baixas, 300 pastores que pediram baixa do ministério. E eu fiquei pensando, irmãos, nesse fato, olhando e, Senhor, por que isso tem acontecido nesses últimos dias? E a gente está falando, irmãos, de homens, né, que foram chamados para um ministério específico, e agora eles entregaram as suas batinas e disseram: olha, nós não queremos mais essa caminhada para a nossa vida. E eu não sei, irmão, cada um tem as suas motivações, mas a gente não deve abandonar. Se a gente foi chamado, existe alguém, irmãos, que conduz a nossa história e a nossa trajetória. Nós fomos chamados, irmãos, nós não estamos sozinhos. Não abandone o teu propósito. Não troque, irmão, o seu propósito por um prato de lentilha. Não vire as costas para aquele que te deu a vida e te deu a vida eterna. Eu lembro, irmãos, Elias, por uma pressão emocional, ele abandona o seu ministério. E Deus ali lutando com ele levou ele embora, tomou para si. Mas, irmãos, a gente jamais, irmãos, deve abandonar o propósito que Deus colocou na nossa vida e no nosso coração. Ainda que seja árduo, irmãos, ainda que seja difícil, o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor estará conosco de dia e de noite. Se para a direita nós formos, Ele estará conosco. Se para a esquerda nós tivermos que ir, ali estará conosco. Se subirmos ao céu, lá Ele estará conosco. Se descermos ao céu, ali Ele estará conosco. Mas não abandone o propósito para que Deus te chamou. Tá difícil, irmãos. Tá difícil para todo mundo, irmãos. Te dar uma boa notícia, bem-vindo ao clube. Tá difícil para todo mundo. Coloque-se de pé, por favor. Tá difícil para todo mundo, mas nós continuamos, irmãos, a acreditar no Senhor. O propósito que Deus nos chamou, irmãos, é muito maior do que qualquer circunstância que envolva a nossa vida aqui nessa terra. Deus nos chamou, irmãos, por um propósito muito maior. O propósito é tão grande, irmãos, que os nossos olhos naturais não podem contemplar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, irmãos, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Você está aqui, irmãos, preparando, se banqueteando, mas o Senhor tem um banquete maior para você. E é por isso que você não pode parar. Você não pode parar por causa de você, e você não pode parar por causa daqueles que estão te olhando. Por isso que você não pode parar o teu propósito. Talvez você pense: olha, mas eu sou pequeno, ninguém me vê, eu sento no último banco, eu não tenho título, minha carteirinha está vencida, o pastor não assinou esse ano. Não importa, irmãos, você foi chamado como filho amado. Não importa, você foi chamado. Eu não trabalho na igreja, o pastor nunca me visitou. Você é um filho amado. Continue com o teu propósito.
continue com o teu propósito de servir, de buscar, de ser alguém melhor no reino do Senhor, de frutificar, porque haverá uma recompensa para todos nós, irmãos. Haverá uma grande recompensa, e naquele dia, irmãos, nós poderemos estar com Ele, assentado naquela mesa, louvando, engrandecendo, bendizendo o nome do Senhor e dizendo: foi por graça que chegamos até aqui, Senhor. As lutas foram difíceis, mas valeu a pena, Senhor. Valeu a pena guerrear, valeu a pena lutar, valeu a pena abrir mão, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Valeu a pena, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Valeu a pena. Oh, Jesus. Irmãos, você aqui, se você quiser vir aqui à frente, eu estou junto com você aqui. Se você quiser frutificar um pouco mais, se você quiser dar continuidade à sua jornada de frutificação, se tem alguma coisa que te prende, irmãos, que porventura não tem deixado você fazer aquilo que é para fazer, eu quero te convidar aqui na frente para nós orarmos juntos. Sabe, irmãos, eu vou descer aqui, porque talvez você não conheça um pouco da minha história. Essa palavra, ela entrou pelos seus ouvidos, mas primeiro ela entrou pelo meu coração. Eu preciso continuar frutificando mais. Eu preciso continuar frutificando mais. Em algum momento da minha vida, irmãos, eu parei, mas eu preciso continuar. Eu preciso me despojar de algumas coisas e eu preciso continuar. Talvez você se identifique, irmãos, com a minha história. Eu estou há 24 anos no Evangelho, mas eu preciso, irmãos, eu preciso destravar algumas coisas na minha vida, e isso só depende de mim. E a partir de hoje eu estou dando, juntamente com os meus irmãos, eu estou dando um passo diferente. Eu estou dando um passo diferente, porque eu preciso, irmão. Eu quero convidar você aqui. Não deixe que nada te impeça. Não deixe que nada te impeça. Nós vamos orar, nós vamos clamar, irmãos. Porque o Deus que servimos, Ele é poderoso demais para nos ajudar, irmãos.
talvez um trauma, uma dificuldade ou outra, mas aqui nós estamos, e aqui o Senhor está para escrever uma história nova na nossa vida. Aqui o Senhor está para fazer e para trazer o novo de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Venha, em nome de Jesus, venha. Venha. Venha, se você quiser vir, vem. Ainda temos um tempo. Ainda temos um tempo. Venha. 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 Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra